Eu decidi fazer um vídeo sobre a questão da vasectomia e eu vejo que não tem muito vídeo a respeito disso, mas eu acho que nesse caso a questão principal é que o homem ele tem que perguntar para si mesmo se ele quer ter filhos, se ele se vê como um pai. E nesse caso eu acho que é melhor até tu. Com familiares não dá, porque geralmente eles vão querer insistir que tu tem que ter filho. Procura conhecidos, amigos que tenham filhos, tenham família, converse a respeito com eles. É capaz de tu achar até alguns homens assim que se arrependeram, sabe, de ter tido filho. Podem não falar abertamente, mas numa dessas conversando contigo, fechado assim, eles admitam. Só que assim, a primeira questão é que tu tem que se perguntar se tu quer ter filhos e se tu se vê como um pai. Porque tu não sabe como é que vai sair a criança, tu não sabe se a mulher vai ter bem mais influência sobre a criança ou o sistema de ensino, tu não sabe o que vai sair, entendeu? Então tu tem que primeiro saber se tu tem essa vontade bem grande. Tu não tem que pensar só em si mesmo, não leva em consideração companheira, namorada, não leva em consideração família, pensa só no que tu quer e no que é bom pra ti. E a outra questão é que eu já ouvi uma vez um amigo falando que assim, ele quer ter filho, sabe, mas ele não quer ter esposa. Só que no sistema atual não existe outra alternativa, sabe? O útero artificial ele não existe. E eu não sei nem como é que funciona assim a parte legal aqui no Brasil da barriga de aluguel. Mas eu acho que se duvidar até é algo ilegal aqui no Brasil isso. E provavelmente a mulher que daí é a barriga de aluguel é capaz dela ter o direito até de legalmente de manter a criança só pra ela e ainda cobrar pensão de ti. Então assim, daí tu tá duplamente fudido, porque tu não vai conviver com a criança e tu ainda vai ter que ficar sustentando. Só que assim, passada essa primeira questão de ver se tu quer ou não quer ter filhos, olha, se tu não quer, vai, faz a vasectomia e pronto, entendeu? E se tu quer, aí conforme for passando o vídeo a gente vai desenvolver um pouco a ideia. Só que assim, ó, a questão principal é que assim, o homem ele não tem direito reprodutivo. Enquanto a mulher tem, sei lá, algo entre meia dúzia e uma dúzia de métodos contraceptivos e ainda tem o direito de abortar e não ser presa e tem o direito de dar para adoção e ainda ficar recebendo apoio do Estado durante o período de gravidez. Eu vou fazer um vídeo a respeito do aborto e da hipocrisia dele, mas eu não vou abordar isso aqui agora. A questão é que o homem, a única coisa que ele tem à disposição é a camisinha e o coito interrompido, tá? E a camisinha, ela tem questão de falhar, ela tira o teu prazer, e o coito interrompido é algo extremamente arriscado. Tu não sabe, numa dessas a mulher sabe que tu tem dinheiro, ela te dá uma chave de pernas bem forte e tu não consegue sair pra gozar fora, então não tem jeito. Então assim, ó, por exemplo, no meu caso, quando eu comecei a pensar a respeito de vasectomia, eu demorei bastante tempo, demorei quase uma década para fazer. Quando eu comecei a pensar a respeito foi quando começou aquele movimento do direito dos homens aqui no Brasil, a Voice for Men Brasil e tudo mais. E daí eu tinha a esperança de que o negócio fosse melhorar, de que a coisa fosse mudar. E daí eu dei um período de 10 anos assim, antes de finalmente fazer a vasectomia. E por quê? Porque assim, ó, eu acreditava que basicamente a separação de bens assim num casamento, a separação total de bens, ela ia ser respeitada. E a gente vê que não é bem assim. Eu acreditava que ia sair aquela lei da guarda compartilhada nos divórcios e que ela ia ser aplicada. A gente vê que não é bem assim. Quem quiser se informar mais, pesquisa aí no YouTube o canal do Dom Sandro. O cara tem umas boas histórias aí pra contar. Por mais que tu ache assim que tu arranjou uma boa companheira e ela jure de pé junto que ela não quer, se rolar um divórcio, ela vai fazer uma divisão igualitária e tudo mais, não vai porra nenhuma. Se chegar advogado e juiz dizendo pra ela que ela tem direito a mais, ela vai tomar mais, entendeu? Se ela achar que ela vai ganhar mais pegando a guarda da criança só pra ti, pra ela, e o sistema tiver disposto a dar essa guarda da criança só pra ela vai fazer isso. A mulher ela pode até se arrepender depois de alguns anos, depois de algumas décadas,
Mas isso não muda nada, mesmo ela se arrependendo, ela ainda assim vai manter a guarda dos filhos, vai manter os bens que ela tomou de ti no divórcio e vai manter a pensão. Então assim, tu não tem defesa, tu não tem proteção. E como tu vê no canal do Dom Sandro, aquele negócio da guarda compartilhada, ela virou lei. Só que não foi aplicada. A vara de família simplesmente disse, não, não vou fazer. É que nem a reforma trabalhista. A reforma trabalhista virou lei, só que a Justiça do Trabalho ela se recusa a implementar a lei, por questão ideológica. Num lado por causa de socialismo e daí no caso da reprodução masculina por causa de feminismo. E também eu lembro que a gente tem aquela eterna promessa da pílula masculina e também tem essa do Vagisil, só que assim, é aquela promessa que nunca chega, sabe? Falam, ah não, vai ter uma alternativa para homens, essa alternativa nunca chega. E eu simplesmente cheguei naquele ponto que eu perdi a minha paciência. O Vagisil, eles estão falando dele já faz nem sei quanto tempo, 10, 15 anos e até hoje nada. Pílula masculina. Parece que a pílula masculina basicamente é um monte de droga de mudança de sexo que acaba deixando o cara estéril ou até mesmo impotente, então o negócio não tem futuro. E então o ponto que eu quero chegar assim, a questão principal é uma questão de paciência, tá? O primeiro ponto, decidir se tu quer ou não quer ter filhos, tá? Se tu acha que talvez tu possa querer ou tu quer mesmo, aí o segundo ponto é a paciência. Quanto tempo tu tá disposto a esperar que as coisas melhorem? Que tu passe a ter direitos como marido e como pai, porque novamente a gente não tem opção de fazer filho ainda sem mulher. Pode demorar 10 anos, pode demorar 20 anos, 30 anos, pode nunca acontecer durante a tua vida, entendeu? O negócio pode demorar 100 anos para mudar. Tu tá disposto a esperar esse tempo? E não só isso, tu tá disposto a ficar correndo o risco de acabar tendo aí uma gravidez inesperável? E inesperada, né, na verdade. E assim, que nem eu falei, não tem útero artificial ainda. O negócio está longe. Barriga de aluguel também é algo que tem limites legais. Não sei se é viável aqui no Brasil. Então assim, nessa parte reprodutiva, assim como também na parte de casamento e relacionamento, todo homem tem o seu limite de paciência. Todo homem tem aquela hora que assim, olha, ele fica cansado de esperar surgir uma oferta boa o suficiente e daí ele simplesmente abandona o mercado. E isso não é verdade só para homem MGTOW, para homem Red Pill. Para homem Blue Pill e Purple Pill também. Tem muito homem que não conhece nada de Red Pill, nada de MGTOW e simplesmente chega uma hora assim que eles não conhecem nenhuma mulher boa o suficiente, ficam de saco cheio e decidem, não vou casar, vou ficar solteiro. É o que o tio MGTOW fala assim dos homens que seguem um estilo de vida MGTOW sem nem conhecer MGTOW, entendeu? Por isso que eu digo que é uma filosofia, não é só um estilo de vida. Porque esses caras, se surgisse uma mulher que eles considerassem um unicórnio, eles iam acabar se casando e tendo filhos, mas enfim. Da mesma forma que um homem pode ficar cansado de esperar uma oferta boa ou leis justas e simplesmente decidir, não vou ter filho, o homem também ele pode chegar uma hora e decidir assim, cansei de um monte de relacionamento ruim, não vou mais namorar, entendeu? Ou não concordo com as leis, não vejo nenhuma mulher boa o suficiente, não vou me casar. Inevitavelmente o homem ele acaba abandonando o mercado. E daí no caso assim, agora sim umas partes mais técnicas, por exemplo. Se o cara decide assim, não, tu pode ou fazer a vasectomia ou não fazer. E se tu fazer, tu simplesmente não vai ter filho. Não é bem assim. Se tu é um daquele MGTOW relutante, que ainda pensa em talvez querer ter filhos, ou tá disposto a esperar um pouco mais, mas também tu quer fazer a vasectomia, tu tem alternativas. Tá? Basicamente é o seguinte, agora a parte técnica. Procedimento aqui no Brasil, ele vai custar entre R$ 1.500 a R$ 4.000. Depende da técnica que vai ser utilizada, se vai ser feito numa clínica individual de um médico ou se vai ser feito num hospital. Dependendo da técnica vai ter uma chance de sucesso maior ou menor. É um procedimento que tem um nível de dor médio, só que ele é suportável, a recuperação também não é aquilo tudo, não é aquilo que dizem assim, a recuperação é 2 dias, não é. É uns 4 dias para uma semana. Então assim, sobre o procedimento e sobre preço é isso. Sobre médicos, assim tem muito médico Blue Pill,
Tem muito médico tradicionalista que vai ficar te enrolando e não vai querer fazer o negócio. A questão é, se tu for fazer o procedimento, não desiste, tá? A minha dica, procura médico de hospital, de clínica grande, que atende plano de saúde. Esses médicos, eles são bem imparciais, eles aceitam a tua decisão, fazem um negócio. A única coisa que eles vão te explicar é que a reversão da vasectomia ela é muito difícil, ela é muito cara. A reversão é uns 10 mil reais por aí e pode dar problema, pode não conseguir reverter o negócio. Então, assim, considera que a decisão da vasectomia é definitiva. E daí, por último, assim, no caso, para o pessoal que quer fazer vasectomia, mas ainda quer manter aquela possibilidade de ter filho no futuro, congelamento é barato e congelamento é ainda mais barato do que a cirurgia de reversão. Tá? Congelamento tu vai pagar, acho que 1.500, 2.000 para fazer todos os exames e colocar o teu esperma lá congelado numa clínica. E daí tu vai pagar 800 reais por ano para manter o negócio lá, ou 1.000 reais por ano, algo assim. Novamente, é um custo bem menor do que acabar engravidando uma aleatória por aí e ficar pagando pensão e se incomodando durante décadas, entende? Então, assim, para tudo tem uma solução. Só que, como eu disse, as questões principais. Tu quer ou tu não quer ter filhos? Tu tá ou não tá disposto a esperar? Entendeu? E daí, se tu vai fazer o procedimento, esses são os pontos que eu tô passando. Tu tem que saber que é algo definitivo, que a reversão não é algo simples e muitas vezes não é possível, mas que ainda assim tu tem a opção de congelar. Só que no final das contas, pelo menos pra mim, ter consciência de que assim, tu tá simplesmente livre de gravidez inesperada, isso é uma coisa que faz tu ter muitas noites de sono tranquilas.